Bom, gente, primeiro agradecer a presença de todos. Eu fiquei impressionado, porque hoje é meio que meio de um feriadão, né? Porque ontem era jogo da Copa, então quase que ninguém trabalha em Brasília, encerrou o expediente mais cedo, tudo. E eu falei, pô, não vai ter ninguém. E tá impressionante o público que tá aqui, então agradecer demais. Eu pedi mais 10 minutos para o meu tempo e com certeza, né, o pessoal foi super acolhedor e já me concedeu, porque eu incluí ali uma sequência de slides de duas publicações que são muito relevantes para a medicina em 2026. Duas delas, dessas duas publicações, elas consideram como a dieta muda o microbioma e como o microbioma muda metabolismo, muda imunidade. E eu acho que o que mais importa depois de sair de um evento desse é os insights que você leva para a sua prática. Só que em medicina, não dá para te levar um insight sem uma ferramenta robusta de convencimento. E a ferramenta robusta de conhecimento é o nível, a evidência e o fator de impacto da revista que traz aquilo. E eu já começo com um slide, que esse slide, gente, ele revoluciona a medicina e a nutrição sobre a temática intestino saudável. Esta é uma publicação da Nature Reviews de Gastroenterologia de 2026, em que o Instituto Internacional de Prebióticos e Probióticos, esse instituto, teve que em um determinado momento falar assim, ó, peraí, para tudo, vamos ter que criar um consenso do que é o intestino saudável, porque estava isso em especulação. E aí, então, gente, se você tem que ler algo sobre intestino saudável depois de 2026, sem nenhuma dúvida, é esse documento. É um documento que traz os pontos a serem considerados para o intestino saudável. Então, nós estamos falando aqui de pelo menos 6 pilares para você determinar o que é intestino saudável. E eu costumo dizer que para quem fez modulação intestinal, para quem trabalhou isso em algum momento da vida, para quem já teve a oportunidade de fazer algum curso, uma capacitação sobre essa temática, em 2017, gente, 2017 eu larguei tudo na minha vida e fui montar um curso. E quando eu montei o curso, que eu criei lá as temáticas, os 12 pontos centrais do curso, dentre eles tem fisiologia do aparelho digestivo, imunologia do aparelho digestivo, tem lá a abordagem sobre microbiologia e biologia celular. E se você pensar, pô, biologia celular? Eu tenho que estudar isso? Cara, o receptor de membrana da célula produtora de GLP-1 é um receptor de proteína G virado para o lúmen. E isso a gente aprende em biologia celular. Então não adianta nada prescrever qualquer coisa sérica se você deseja estimular uma célula que o gatilho para ela funcionar fica virado para bosta. Fica virado para o lúmen. E não tem nenhum vaso sanguíneo que volta com o que é sérico para o lúmen. Então, gente, eu queria morrer, chorar em braille, quando eu via as pessoas usando fluoroquinolonas para tratar SIBO. Porque fluoroquinolona é uma droga que o mecanismo de ação dela é tão sistêmico que ele tem uma capacidade de atuar até mesmo ultrapassando a barreira hematoencefálica. E é uma droga que vai atuar rapidamente, sistêmica e de amplo espectro. E eu amo mais que tudo a minha esposa. Minha esposa é médica. Ela é GO. E quando em 2018 foi proibido a profilaxia com fluoroquinolonas, a partir de uma publicação feita pela Agência Europeia de Medicamentos, e que depois a Anvisa, em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, faz uma nota técnica aos prescritores médicos dizendo, olha, não devemos mais usar para profilaxia. Se é para usar esse medicamento, que seja para tratamento. E aí eu vejo
diagnósticos de hidrogênio inspirado com uma metodologia que é extremamente vulnerável e as pessoas tratando os pacientes com uma droga que nem deve ser utilizada para profilaxia. Porque, na verdade, o que faz ter supercrescimento bacteriano no lúmen, é muito fácil a gente pensar isso. Vamos imaginar que o lúmen intestinal é uma pia de lavar louça. E aí começa a ficar mais fácil entender. O que faz uma pia de lavar louça ficar com biofilme, com supercrescimento bacteriano, é o quê? É o chorume da carne moída que ficou lá. É o resíduo da forma de pão assando carne. É aquele langanho do presunto, aquela gosminha toda que caiu ali na pia. E isso faz a pia ficar com supercrescimento, overgrown. Supercrescimento de micro-organismos na pia, no lúmen. Aí agora, adianta eu pegar água sanitária e jogar lá embaixo nas panelas? Não adianta, cara. E vai ser jogando água sanitária todas as vezes que tu detectar que tá sujo, que vai perpetuar o benefício na tua casa? Pra tua casa não ficar fedida, tu vai jogar água sanitária todas as vezes? Ou tu vai mantê-la sem resíduo passível de crescimento microbiano? Então tu tem que melhorar a digestibilidade. E não somente atuar com antimicrobianos. O antimicrobiano vai atuar durante o período que tu jogou ele. E se for de amplo espectro e de alta biodisponibilidade, talvez ele nem vai atuar lá. E, tipo, a bactéria desistiu do teu corpo. Mas atuar lá, aí veio o DDW na semana de doenças do aparelho digestivo em 2025 e diz, olha, a droga referência agora é rifaximina, mas tem que ser associada com NAC, com N-acetilcisteína, 600 miligramas, para que tenha uma redução do biofilme. Então eles entenderam, tem que ter um X14 para tirar o biofilme dessa pia, e aí sim o antimicrobiano vai funcionar direito. E aí todas as diretrizes e os guidelines agora virão com rifaximina mais alguma coisa. Na IMO, com neomicina. Mas se não tivesse a rifaximina, será que só a neomicina não funcionaria? Mas por que vem com ela? Porque é a droga referência, que ainda está no trade de visitação, porque ainda está no período de vigência da exclusividade da prescrição, que é o tempo que eles têm até que surjam os genéricos e tal. E depois, quando partir para os genéricos, vai ser limpar melhor, digerir bem. Porque esse documento mostra isso. Eu só estou falando tudo isso, gente, porque às vezes a gente perde a mão de não saber o porquê que está fazendo as coisas. E só decora de como fazer. Mas eu acho que esse não é mais o universo de atendimento de um profissional médico. Tem um colega que é amigo nosso, da família e tal, e ele falou, Murilo, eu não troco prescrições. Aí eu falei, mas como assim tu não troca prescrição? Não, porque hoje em dia os pacientes já vêm com a prescrição deles, eles só pedem para eu escrever. Eu não troco. Porque eles já vêm prontos. Eles já estudaram tanto que eu nem troco prescrição mais. E aí é óbvio que ele tá fazendo uma piada. Mas o cara tá vivendo um momento em que as pessoas têm acesso a conhecimento e a compilar de conhecimento. Então, enquanto você tiver decorado a prescrição, e quando eu perguntei pra minha esposa, meu amor, por que tu continua prescrevendo fluoroquinolonas? Ela falou, Muri, eu sou gineco. Tiveram ruptura de tendão. E ela falou, Muri, eu sou gineco. Se romper o tendão, não vai voltar em mim, vai voltar no ortopedista. Então eu não sei. Eu disse, meu amor, mas essa droga gera dano mitocondrial, porque a inibição da DNA girase, de forma surpreendente, no tecido conjuntivo, influencia em um dano mitocondrial que aumenta o risco de ruptura de tendão. E é por isso que foi proibida a pornografia. Ela disse, meu Deus, e agora? E agora talvez tenhamos que ter estratégias para minimizar a infecção recorrente por Escherichia coli, na infecção urinária de repetição, mas que não seja com esse tipo de droga de amplo espectro. E é claro que mudou as condutas desde 2019. Mas eu estou falando agora de algo que é extremamente novo. Por exemplo, SIBO, LIBO, SIFO, IMO. Cara, IMO. Olha o termo. IMO. Overgrow. M, metanogênicos. No intestino. Os micro-organismos metanogênicos antecedem na morfofisiologia uma bactéria. Eles são micro-organismos ancestrais, os metanogênicos.
E porque são micro-organismos ancestrais, são chamados de arqueias. E aí fica bem fácil memorizar. É o micro-organismo arcaico, as arqueias, que antecedem bactérias. Cara, daí tu vai usar um antibacteriano que atua na membrana celular moderno? Não, tu tem que usar algo para matar micro-organismo jurássico. Então é uma neomicina oral que se utilizava para fazer cirurgia do aparelho digestivo há 20 anos atrás, para dar uma limpeza, para fazer cirurgia do aparelho digestivo, se utilizava, porque ela atua tópica, local, nesse ambiente intestinal de lúmen. Pô, Murilo, mas daí é muito mais barato que a rifaximina. É, muito mais barato. Mas pode associar com um metronidazol, com um flagil, sei lá, metronidazol, ação antibacteriana. Murilo, na posologia qual, Murilo? Vocês têm vontade de perguntar? Na posologia antibacteriana, porque ele também é um antiparasitário. Então tu usa na posologia antibacteriana. Murilo, qual é? Vocês têm que fazer alguma coisa também. Então vai lá e olha na bula. Tá escrito qual é a posologia antibacteriana. Então usa na posologia antibacteriana o medicamento para o micro-organismo arcaico. E por que eu estou explicando tudo isso? Só para a gente entender que aqui esses caras dizem para a gente quando que a gente vai estar mais vulnerável a uma alteração de saúde intestinal. E eles dividem em 6 partes isso. São 6 pilares do intestino saudável. Um deles é fisiologia digestiva. E na fisiologia digestiva é a maior vulnerabilidade a nós termos cibo, libo, sifo, imo. Porque enquanto tiver alimento mal digerido, terá substrato passível de metabolização. E aí é quando a gente tem que monitorar um marcador aqui, que é um marcador ligado à digestão. Nesse marcador ligado à digestão, vou tomar cuidado aqui de ampliar. Digestão. A gente tem que sair daqui com alguns recados para a vida. Marcador ligado à digestão. Considerado por estes autores. Pô, a gente está falando de Nature Reviews de gastroenterologia, cara. Eles reuniram os últimos 10 anos de pesquisa para poder jogar em uma review. O crivo para publicar numa review da Nature Review de gastroenterologia é altíssimo. E o que cruzaram dados para chegar a uma conclusão do que é bom para ver se está digerindo bem. Um marcador da secreção exócrina pancreática. Um marcador da secreção exócrina pancreática que é liberado junto com protease, com lipase, com amilase. Derivado do estímulo adequado de uma célula enteroendócrina chamada célula I. E o estímulo adequado da célula I faz com que nós tenhamos a adequada produção de CCK, colecistoquinina. E a colecistoquinina, por sua vez, tem um papel de atuar em células exócrinas pancreáticas. E a secreção exócrina pancreática vai elastase, lipase, amilases, proteases. E a elastase pancreática fecal é o parâmetro a ser monitorado para ver se você tem uma adequada digestibilidade crônica. Para avaliar se não tem uma disfunção pancreática crônica. Diferente da dosagem de amilase e lipase séricas. Porque a amilase e lipase sérica eleva quando nós temos um dano tecidual pancreático. E o dano tecidual pancreático faz com que essa enzima extravase para a corrente sanguínea quando deveria ter extravasado pela secreção exócrina pancreática, mas porque tem dano tecidual no pâncreas, ela eleva de forma aguda no sangue. Então, uma coisa é bosta, a outra coisa é sangue. Amilase e lipase elevada no sangue, dano agudo pancreático. Elastase pancreática fecal inferior a 200 nanogramas por grama de bosta. Repito, elastase pancreática fecal baixa, inferior a 200 nanogramas por grama de cocô. Secreção exócrina comprometida. Ou seja, se tu não tem como digerir bem, tu terá substrato para o supercrescimento bacteriano no lúmen, porque tu não digeriu bem. Mais do que isso, se tu tiver gastroparesia induzida por análogo de GLP-1, tu vai ter menor liberação de ácido para estimular a célula I. Se estimula menos a célula I, tem menos secreção exócrina pancreática. Então tu pode ter uma alteração por gastroparesia induzida por outros medicamentos. E aí tu vai estar mais vulnerável e suscetível a SIBO, porque o medicamento também diminui a motilidade. E a hora que diminui a motilidade, diminui a capacidade de jogar esta merda embora.
E aí tu vai ter mais vulnerabilidade a cibo, livo, sifo e imo. E daqui a pouco todo consultório de gastroenterologia terá o equipamento de fazer o exame, porque é o valor agregado na consulta. E vai dar positivo para todo mundo. E aí tu vai dar rifaximina para todo mundo? Todo dia? Toda vez que quiser o exame vai dar? Cara, a gente tem que parar para pensar que tem que melhorar a digestibilidade. Porque se não melhorar a digestibilidade, não melhora a biodisponibilidade de nutrientes. Nem de vitaminas, nem de minerais. Aí começa a cair o cabelo todo mesmo. Aí começa a cair a unha. Aí começa a ficar fadigado e cansado. Então, na digestão, elastase. Quando a gente fala em microbioma, é análise do microbioma. E na análise do microbioma, nós temos como mensurar 2 itens. Um é diversidade microbiana e o outro é metabólito microbiano, metabolômica. Por incrível que pareça, a medicina do futuro é essa. Os pacientes chegarão usando anel para monitorar a frequência cardíaca, chegarão utilizando verificador de glicose periférica, chegarão utilizando cueca com análise dos gases do peido. Esse é o futuro da medicina, cara. Marcadores de metabolismo que são passíveis de individualizar tratamentos e terapias. Então, o ácido graxo butirato nas fezes também pode ser considerado para avaliar o metabolismo microbiano, que são esses metabólitos aqui, ó. Metabólitos. Tudo isso já é passível de interpretação, está considerado neste documento. Quando a gente fala intestino como órgão endócrino, a sugestão deles é a resposta à glicose pós-prandial. Quando fala de intestino-cérebro, é metabolismo de triptofano. O metabólito do triptofano na bosta, que chama triptamina, ou aminas biogênicas, e o metabólito derivado do triptofano sérico, que é serotonina. Então, para a psiquiatria, que sempre afirmou que serotonina sérica não serve para nada, não serve para o cérebro, se vamos pensar assim. Não, mas até para o cérebro serve. Por quê? Porque se você tem uma adequada biotransformação do triptofano em serotonina, tu vai ter uma adequada transformação de serotonina em melatonina. Agora, se por um acaso tu tiver micro-organismos intestinais que degradam esse triptofano, você terá uma maior expressão da indoleamina 2,3-deoxigenase, que é uma enzima que transforma triptofano em quinureninas. E quinureninas geram excitação neural. E aí o peido é muito mais fedido, porque são aminas. Aminas derivadas da descarboxilação de aminoácido. Então isso tudo hoje já pode ser mensurado. Além disso, quando a gente fala de integridade no epitélio intestinal, o parâmetro a ser avaliado é zonulina, uma molécula descoberta por Alessio Fasano em 2007, que ele não atribui a ele o mérito, e sim a uma aluna de doutorado dele, e ele publica isso em 2011, mostrando a zonulina como um marcador, tanto sérico quanto fecal, para determinar a ruptura de claudina e ocludina, porque a zonulina fica na parte intracelular. E aí nós temos ainda a função imune intestinal. E na função imune intestinal, o marcador é calprotectina fecal. E o que eu fiz, então? Eu trouxe os slides da publicação, com os pontos chaves aqui, e o que é mais interessante é a gente entender que, na prática, ter um diagnóstico de uma doença no intestino não quer dizer que o seu intestino não está saudável. Porque a pessoa pode ter Crohn, mas pode estar numa fase de remissão, com os parâmetros avaliados ali e ela estar em uma condição de gut health. Mas, ao mesmo tempo, ela não precisa ter um diagnóstico de doença intestinal para estar em desequilíbrio da saúde intestinal. Ela pode ter doença alguma, mas se ela tiver uma elastase, uma calprotectina elevada, ela pode estar em um desequilíbrio ou não em saúde intestinal. E aí, gente, quando eles trazem as tabelas, eu só trago para vocês agora o olhar do que eu já falei. Só para não parecer que eu estou inventando os conteúdos ou que eu estou querendo dificultar. Porque, na verdade, a ideia de estar aqui é facilitar. Então, o que nós temos aqui, ó, elastase pancreática fecal. E a elastase pancreática fecal, o valor desejado deve ser maior do que 200 microgramas por grama de cocô. Murilo, como é que pede um exame desse? Com a caneta, elastase fecal. Murilo, eu tenho que justificar? Tem. Médico tem, porque senão o plano de saúde não vai aceitar teu pedido. Aí tu vai colocar assim, ó. Interrogado, disfunção pancreática crônica. É para isso que tu pede, para ver uma disfunção pancreática crônica.
Aí, vai precisar de um relatório de um gasto? Ah, provavelmente sim, porque o plano hoje em dia tá um inferno. E aí tu vai pegar, talvez sim. Murilo, mas se for pra fazer sem o plano, só faz. E não me irrita. Porque as pessoas irritam, elas chegam com cílios, R$180 a manutenção, cara. Mas pra fazer um exame de 150 conto, ai, muito caro, doutor. Mas a manutenção é 180. Cada vez que caiu no rosto da Hélida, eu penso, meu Deus, mais R$20. Então vamos lá. Ó. Vamos lá. Esse é um parâmetro que vai avaliar a tua condição de digestibilidade. Mas pode ser avaliar também, gente, pedaço de cenoura na bosta, mal digerida. Aí tu tem um cocô. Cara, tu não vai pedir uma elastase fecal de alguém que tá com diarreia 8 episódios ao dia, né? Porque daí a tua amostra é uma amostra outlier, fora da curva. Então tu não pode pegar uma amostra para fazer uma elastase tipo de um pum sundae, que é o peido de domingo, aquele podre que tu comeu errado o final de semana inteiro. Então talvez seja uma análise boa de ser feita numa quarta-feira, que tu tá dentro de um parâmetro já de normalidade alimentar e tal, e um cocô pleno. Aí mas o paciente não tem um cocô pleno. Cara, então pede, vamos ver o que vem aí. Vamos mais. Análise de microbioma. E aí eu falei para vocês, metagenômica, shotgun, ou exame de 16S-RNA polimerase, amplificação de material genético microbiano. E considerado aqui, então, um metabólito derivado de bactérias boas, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Por quê? Porque eles são os agonistas do receptor GPR43 da célula L, da célula que aumenta a produção de GLP-1. Então, por isso que ele garante um gut health. E ele garante a nutrição do epitélio intestinal, principalmente do colonócito. Esses são tipos de exame, resultados de exames de microbioma com características clínicas semelhantes, mas com característica de microbioma completamente distinto. Aqui, por exemplo, ó, o microbioma detalhado é de micro-organismos produtores de metano, arqueias. Aqui é uma IMO, por exemplo, e tem constipação. Só que aqui tem uma constipação, ó, e tem excesso de AKK. E tem estudos de correlação, por favor, estudos de correlação não apresentam nexo causal. Mas tem estudos de correlação hoje de Parkinson com aumento de AKK. Pô, Murilo, então é quando a AKK pode ser ruim? Sim, principalmente quando tem constipação, porque correlação positiva entre Parkinson e constipação, essa é patognomônica quase. Que a pessoa cursa com isso. Então, se você tem um histórico familiar de constipação crônica e entes do mesmo meio de sobrevivência que passaram por Parkinson, alerta. Talvez tenha aí um microbioma rico em micro-organismos que podem influenciar de forma negativa. São estudos de correlação ainda, no entanto, o nível de evidência que nós temos hoje mudará isso, ao ponto de mudará com artigos como esse. Nenhum artigo é mais importante do que esse. E esse foi o dos 10 minutos a mais que eu pedi. Então aqui nós temos um artigo publicado na Gut, agora em 2026, em que eles dizem o seguinte, olha, a Sociedade Britânica de Gastroenterologia vai se render à influência do microbioma intestinal e como avaliar alguns micro-organismos e parâmetros que possam mudar a prática clínica dos profissionais. Então são os assuntos mais relevantes. E aqui eles têm esse diagrama aqui, e nesse diagrama eles mostram o transplante de microbiota fecal, a comida podendo mudar o microbioma, e é óbvio que eu vou falar agora de comida mudando o microbioma, porque é algo que está disposto neste paper, e eles citam um outro artigo daí de um fator de impacto ainda mais importante, e para quem está fazendo o curso com a Central e já assistiu todas as aulas minhas gravadas, porque eles deixam lá gravado, não tem esse, porque eu botei hoje, não tem. Esse não tem. Então, se tu quer algo mais atual, esse. E aí, claro, aqui, ó, o que nós temos? Hoje em dia, eu uso a inteligência artificial para o meu benefício. Então, eu não faço com que ela pesquise, eu não uso ela como Google, mas eu digo, olha, pega este paper e produza algo importante para eu colocar na aula sobre o fator mais relevante, considerando o fator de impacto da revista, e deixa a citação expressa no slide. Então aqui tem a revista, o fator de impacto, o título do paper e uma das coisas importantíssimas hoje, relação intestino, fígado e microbioma. Então a dosagem de AST, ALT, gama GT, fazer a razão AST, ALT, parece que é cada vez mais importante.
em pacientes. Mais do que isso, entender que a causa do problema pode ser uma mudança no microbioma, porque aqui a exposição a DAMPs, padrões moleculares associados a patógenos, faz com que tenha uma adaptação hepática em receptores específicos, Toll-like receptor 4, em células de Kupffer, e isso gera uma ativação da caspase 1. E a ativação da caspase 1 gera o inflamassoma hepático. E no inflamassoma hepático, aumenta a capacidade de lipogênese hepática. E a gente chama isso hoje de doença do fígado gorduroso metabólica. É a MESOD, que até 2024 era chamada de NAFLD, que era a doença do fígado gorduroso não alcoólica. Agora, doença do fígado gorduroso metabólica. E é o que as pessoas passam a ter hoje em dia. E aí o microbioma faz toda a diferença nessa sua interpretação. E um outro, que aí para mim é um acalento na alma, é esses autores considerarem a relevância de interpretar o micro-organismo chamado Fusobacterium nucleatum. Fusobacterium nucleatum é um micro-organismo que tem ganhado muita notoriedade, porque ele é um micro-organismo da cavidade oral, mas já está sendo avaliado como um pré-preditor de câncer coloretal. Porque quando ele é avaliado, quando ele é analisado em amostras de cocô, aumenta uma vulnerabilidade, um risco para a progressão de câncer coloretal. E aí, então, imagina você hoje ter um paciente com 17 anos, 18 anos, que é filho de um pai que aos 40 teve um diagnóstico de câncer coloretal. Não tem absolutamente nenhuma indicação clínica para uma pessoa de 18, 20 anos fazer uma colonoscopia. Mas você já tem no SUS tu tem o sangue oculto nas fezes por teste imunológico. E aí tu pega só a hemácia humana. Pegou, deu positivo? Cara, talvez para essa menina de 20 anos seja muito mais prudente tu pedir um exame de microbioma para ver se tu encontra fecalbactério prausnites, que é o benéfico, ou se tu encontra Fusobacterium nucleatum. E se tu encontrar o Fusobacterium nucleatum, tu acha que já tem que fazer a colono? Não. Tu tem que tratar para diminuir a sobrevivência dele. Tu tem que mudar o padrão alimentar. Pô, Murilo, mas o padrão alimentar muda o microbioma? É esse o paper, então. Esse é aí o mais importante de todos, sobre a influência da nutrição e a saúde humana. Mas como que a nutrição muda a saúde humana com um foco em microbioma intestinal? Eu acho que esse era o artigo que faltava para que a gente pudesse hoje alegar, subir num palco, gritar e dizer, sim, a dieta muda o microbioma. Eu não tenho uma condenação por ter um microbioma ruim. Eu não estou condenado a morrer com isso. Basta eu fazer mudanças alimentares. E o que é mais difícil para o médico? Convencer algo que ele não foi convencido. Porque na graduação nunca ninguém tentou te convencer que a dieta muda o espectro de uma doença. Então, como você não foi convencido, como é que tu convence outras pessoas? Esse é o grande desafio. E eu sei disso, cara, porque todo mundo sabe disso. Porque eu na nutrição, fui treinado para tratar doença com dieta. Era a dieta do hipertenso, a dieta do queimado, a dieta da DPOC, a dieta do hipertenso, da hipercolesterolemia, a dieta de tudo, cara. Era a dieta da doença, não era do doente. Era o padrão da doença e não o padrão do doente. E agora não muda. Muda por quê? Esse ecossistema intestinal é influenciado por dieta. Então, o primeiro achado deste paper é falar que existe sim uma relação da dieta e que isso muda o microbioma e como isso interage com o teu ser humano influencia em sistema cardiometabólico, comportamental e imune. Cara, é óbvio que isso aqui é um presente para quem vos fala. Porque quando eu criei lá, 2017, a modulação intestinal, o objetivo sempre foi modular ou promover homeostase intestinal para minimizar doenças metabólicas, autoimune e comportamentais. Então é isso que a gente consegue gerar de melhor. E aí, gente,
um foco importantíssimo apresentado por esses autores, e eu só vou deixar essa imagem aqui para que a gente consiga entender que existe sim uma influência desse microambiente intestinal para que nós possamos ter uma assinatura do microbioma. Então, como eles apresentam isso? Eles apresentam mostrando que os dados apresentados neste paper são oriundos de estudos populacionais com análise de microbioma e o como eles viram diferença em indivíduos ou no mesmo indivíduo. E aí um mesmo indivíduo chama índice de alfa-diversidade. E entre indivíduos, índice de beta-diversidade do microbioma, analisado tanto pela metodologia de Shotgun, quanto pela metodologia de 16S-RNA polimerase, e são estudos populacionais incríveis de vários países. Nós estamos falando aqui de Holanda, estamos falando de Estados Unidos, Finlândia, França, Reino Unido. Cara, é algo muito robusto a junção de dados para compor este paper. E aí, eles têm um fator importantíssimo aqui. A diversidade aumentada quando a gente tem consumo de frutas, legumes, vegetais, peixes. E comprometida quando nós temos um alimento rico em tudo que é branco, de maneira geral, sugar, quando tem carnes processadas. Eu acho que não dá pra gente extrapolar pra carne do Goiás. Porque aqui o boi pasta, cara, que incrível. Acho que o processado é que não dá. E aí, nós temos uma explicação deles que é incrível. Essa aqui é uma imagem do paper. E notem que aqui nós temos o seguinte, ó. A influência dos metabólitos microbianos sobre as tight junctions. Nós temos uma influência de ômega 3 sobre a metabolização do ácido biliar. Nós temos uma relação de microbiota comensal, fibras da dieta. E sobre fibras da dieta, eu gostaria de fazer uma atualização para vocês. Fibra da dieta é fibra naturalmente presente no alimento. Não é expurgo do grão adicionado em pão. Porque as pessoas chegam e dizem, mas eu como tudo integral. É expurgo do grão enfiado numa massa de pão. Tem nada a ver isso. É fibra naturalmente presente no alimento. Murilo, o que é isso? Abobrinha. Abobrinha é fibra pura. É água pura, porque tem água lá. Ah, Murilo, mas é só água, 85%. Ah, é? E grudada no que tá essa água? Em fibra solúvel. Brócolis, 90% de água. O que tem nele? Fibra solúvel. Chuchu, tem gosto de nada. Que bom, come, não me irrita. Fibra solúvel. Não, porque quando a comida tem gosto ruim, eu até concordo que a pessoa não coma. Tipo, coentro, eu não como. Mas quem gosta de coentro, bota no chuchu, cara, ele acaba com o gosto de qualquer comida. E come, então, cria estratégias para comer comida. Fibra naturalmente presente nos alimentos. E quando a gente consegue chegar nesse nível, olha o quanto esses autores foram felizes ao apresentar para nós a resposta no corpo a partir da mudança do microbioma e da dieta. E por que eu trago tudo isso para vocês? Para vocês terem poder de convencimento sobre os suplementos que eu vou falar a partir de agora. E aí, esse poder de convencimento é porque essa expressão, por exemplo, de interleucina 22, olha como a vida é fácil. Interleucina 22. Ela faz parte da grande família de interleucina 10. A interleucina 22, ó, olha aqui para mim. Ó, YY. Interleucina 22 aumenta a expressão de peptídeo YY. E peptídeo YY gera saciedade. Então, quando tu modula a expressão de interleucina 22, tu melhora a saciedade do paciente. E ele não vai ter tanta larica para comer tantas coisas que não vai nem digerir direito para gerar sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado. Só que para isso a gente tem que ter um estímulo adequado da interleucina 22. O que aumenta a interleucina 22? Beta-glucana de levedura. Beta-glucana de levedura é um estimulador de interleucina 22. Porque quando a célula dendrítica percebe as frações beta-1,3, beta-1,6, ela estimula a produção de interleucina 23 na célula dendrítica, que por sua vez atua na célula ILC3, célula linfóide inata 3, e aumenta a produção de interleucina 22. Murilo, não acredito no que tu tá falando. Então vocês estão gravando? Decora. Depois tu pesquisa na tua IA.
É verdade que o estímulo de beta-glucana na célula dendrítica aumenta interleucina 23 e essa atua na célula linfóide inata e LC3? Aí ela vai dizer, sim, isso foi publicado em 2019 na Nature Medicine, mostrando que isso acontece principalmente em mulheres que têm SOP, porque tem aumento da taxa de sobrevivência de um micro-organismo chamado Bacteroides fragilis. E esse Bacteroides fragilis, que está lá nesse ambiente intestinal, diminui a capacidade de expressão de interleucina 22. Então, cara, isso tudo já é conhecido. A gente já está nesse nível aqui, ó. Interleucina 22 derivada da ILC3, que é o que estimula as células TREG, que são as células T reguladoras, precursoras de IL-10. Bom, e é claro que essa conexão que foi agora reconhecida, inclusive no DDW 2026, no critério que antes era chamado critério de Roma 4 para síndrome do intestino irritável, agora chama critério de Roma 5, que considera a conexão intestino-cérebro, que considera o intestino como um órgão capaz de ter aumento da produção de histamina. E essa estaminose pode ser oriunda de SAMI, síndrome de ativação mastocitária, e teve uma manhã inteira no DDW só sobre isso. Então, assim, a gente não está aqui brincando de verdade. A gente está aqui explicando que existe a mudança da conexão intestino-cérebro, e esse é o artigo, ó. Esse é o que considera intestino-cérebro como gut health, esse é o que considera que a dieta muda a resposta no corpo. E quando eles falam de dieta, qual é a dieta que muda a resposta no corpo? É a dieta do Big Nagger do Bonegger. A dieta do ultraprocessado, que é o que gera a bagaceira, da alteração imune, gera alteração de permeabilidade. E notem que aqui nós temos um grande benefício associado a polifenóis. Que aqui eles colocaram o vinho e tá tudo bem. Mas para te ter uma quantidade de resveratrol, tu vai ter que tomar tanto vinho que talvez depois tu nem lembre que tu melhorou a microbiota. Então calma. Calma que não vai ser só enchendo. Né? Porque quando a pessoa olha isso aqui, que ela vê a taça de vinho, ela já diz, doutor, preciso! É essa modulação que eu desejo. Então, calma, né? É o composto fenólico ali. E aí, vamos compreender detalhadamente esse assunto. Primeiro, estamos falando de metabólitos microbianos, butirato. Pô, Murilo, de onde que vem o butirato? Fibra solúvel. Cara, quando me pediram para montar a composição do Guardian, eu falei, Renildo, eu monto. Mas, cara, tem que ter uma fibra de baixíssima flatulência em dose pequena para que isso melhore a metabolização microbiana. Tem que ter N-acetilcisteína, porque a NAC vai diminuir a sobrevivência de micro-organismos no biofilme. Tem que ter vitamina C, vitamina D. Tem que ter glutamina e glicina para garantir a integridade dessas células do epitélio intestinal. E ele foi falando, pô, mas aí vai ficar muito caro. Eu digo, te vira, meu irmão. Te vira, porque é o que precisa. Tu tem que ter uma junção de compostos para atuar ali. E lá tem o precursor da síntese de butirato, que é uma fibra que lá compõe o produto. Bom, se a gente for considerar que também tem uma metabolização adequada, necessária, de aminoácidos, e que esses aminoácidos exercem um papel fundamental, até mesmo de estímulo de célula L, que auxiliam na metabolização do triptofano ao indol, que é o agonista do receptor aril de nucleotídeos. E aí, quando a gente pensa que até os aminoácidos, de forma adequada, no lúmen, auxiliarão como um todo. E aí a pergunta que eu faço é, quem está digerindo proteína de forma adequada? Quem tirou o estômago? Quem usa análogo de GLP-1? Qual a biodisponibilidade de aminoácidos para crianças usando análogo de GLP-1? Porque a Anvisa autorizou, agora em 2026, o uso para crianças acima de 12 anos. Eu não chamo de adolescente porque eu tenho um filho de 12 anos. E ele é uma criança. Ele é uma criança porque ele ainda tem um nível de crescimento ósseo que ele precisa de biodisponibilidade de cálcio, magnésio, zinco, selênio e aminoácidos para ele crescer, porque ele ainda vai crescer, porque eu sei que a idade óssea dele é de 10 anos. Mas ele tem 12. E se ele fosse obeso, já estaria autorizado usar uma molécula que diminui drasticamente a capacidade de digestão e absorção de nutrientes. Porque diminui a ionização de minerais em pH gástrico. Porque gera gastroparesia. E vai comer muito menos. Vai comer muito menos e ele tem que ter plasticidade celular. Então olha a complexidade que é atribuir a monoterapia a uma droga como a solução do planeta.
E não é a monoterapia, uma droga, que vai ser a solução do planeta. É o conhecimento da fisiologia de todos os indivíduos. Então, aminoácidos de qualidade. E olha que lindo que tem aqui, ó. Ômega 3 como agonista de um receptor de membrana virado para o lúmen, o GPR40 e o GPR120, aumentando a produção de GLP-1 e peptídeo YY. E quanto que nós temos de consumo de ômega 3 na população brasileira? É baixíssimo, cara. Então, se a gente for pensar que o ômega 3 atua diminuindo a exposição ao LPS, nós podemos pensar que o ômega 3 também vai ser um agonista de um receptor que vai estimular a produção de GLP-1. Isso aqui vira o jogo, gente, da prescrição. Por isso que aí agora eu falo de alguns papers, algumas meta-análises de ômega 3, mas mais importante do que isso, eu falo que o ômega 3 aumenta a produção de fosfatase alcalina intestinal, muda a característica do microbioma, diminuindo a sobrevivência de Escherichia coli, diminui a endotoxemia ao LPS e, portanto, diminui a ativação de NF-κB. Portanto, diminui inflamação. Principalmente a inflamação de baixo grau. Mas é só isso? Não. Ele também atua no receptor de membrana de célula enteroendócrina. E por isso pode ser algo aliado à terapia de vocês. E aí eu deixo aqui um ômega 3 do grupo central, que é o EPA-PIR. Por quê? Porque ele tem uma alta concentração de EPA e ele tem uma posologia em que tem 1000 miligramas em uma cápsula, cara. Então ele é fácil de consumo, diminui a rejeição de ter que engolir um monte de cápsula e ficar rotando o dia inteiro. E aí, por isso, acho que é algo que faz a diferença na prescrição de vocês. Mais do que isso, quando a gente observa aqui, ó, que existe o agonismo de receptor, e nós temos aqui, ó, NOD. NOD é o domínio de oligomerização de nucleotídeo da célula de Panet, um receptor citoplasmático, que é estimulado por MDP, muramildipeptídeo. Muramildipeptídeo é o peptídeo, o fragmento da membrana celular de bactérias. Cara, existe um produto dentro do grupo central que chama Imulse. Conheçam esse produto. Ele é um lisado, um tindalizado de células que têm característica gram-positiva. E ele, sem ser um micro-organismo vivo, estimulará os receptores chamados de receptores de citoplasma, que é o NOD, domínio de oligomerização de nucleotídeo. Em quem eu acho que não vale a pena usar? Em quem tem Crohn, diagnosticado com Crohn, porque quem tem Crohn tem um polimorfismo de NOD e não tem a expressão do NOD2. E por isso ele tem Crohn, porque é algo específico da célula de Panet que garante a integridade do intestino delgado e não do grosso. Então, esse lisado microbiano é uma excelente ferramenta para vocês melhorar a condição de integridade do epitélio intestinal sem ser com probióticos propriamente dito. Mais do que isso, gente, eu falei para vocês sobre o Fasano. O Fasano é esse cara aqui, ó. Ouso dizer que ele é um médico e será Prêmio Nobel da Saúde até 2030. Então, quando alguém te questionar por que tu usa algo para garantir a integridade do epitélio intestinal, tu responde assim, ó. Faz anos que eu leio Fasano. Chupa. Cara, esse cara vai ser o Prêmio Nobel. Esse cara, ele conseguiu mostrar ao mundo que existe o Leaky Gut Syndrome sem serem celíacos. Que existe a permeabilidade intestinal. Então, diante do momento que estamos vivendo com o composto ali, claro que vale a pena a gente prestar atenção nisso. Calprotectina fecal. Calprotectina fecal é um marcador que não pode estar superior a 200. Se estiver superior a 200, mostra que já tem dano epitelial em colonócito, que já tem extravasamento de um composto derivado do citoplasma de neutrófilos. E aí, gente, tenho a dizer a vocês que o metabólito do triptofano, que eu citei lá, ó, tanto em fezes quanto em intestino. E aí, se eu fosse vocês, passaria a monitorar nos seus pacientes serotonina sérica e correlacionaria com aminas fecais. Um exame de aminas fecais hoje no Brasil, no laboratório Lemos, custa R$300. Cara, aminas fecais tem todo o perfil de aminas.
para saber se tu usa ou não o amino, por exemplo. Porque se o cara tá jogando um monte de aminas biogênicas na bosta, é porque a proteína que ele tá comendo não tá sendo digerida, tão pouco absorvida. Quem tá degradando é o microbioma. Então, às vezes, você tem um peido muito fedido e é o peido mais caro do planeta. Porque tu tá jogando as proteínas na forma de aminas embora. Então, cuidado. Quando o cara tá comendo mais do que precisa, e normalmente é aquele que fica lá próximo aos halteres na academia, naquele ambiente da academia em que tem um cheiro cabuloso, por que bariátrico tem o peido tão fedido? Porque tem dificuldade da digestibilidade proteica e durante anos foi preconizado gramas de proteína por quilograma de peso. E não digestibilidade e biodisponibilidade dos aminoácidos. E hoje a gente vem a possibilidade de ter aminoácidos. E aí, então, gente, finalizo essa explicação de atualização e vamos às prescrições. O que tem de mais atual hoje? Esse documento publicado pela Associação Americana, dizendo que nós precisamos nos adaptar ao novo momento das terapias com uso de análogos de GLP-1. E precisamos nos adaptar porque gera déficit conhecido. E eles colocam do lado da caneta eles colocam um prato de comida com a mesma notoriedade. Ou seja, precisamos cuidar de biodisponibilidade de nutrientes. Precisamos cuidar desse tipo de paciente. E para cuidar dele, a gente tem que garantir biodisponibilidade de vitaminas e minerais, minimizar desconfortos gastrointestinais e principalmente manter massa magra. E aí, então, quando a gente vê a prioridade nutricional, prioridade, que você tem que prestar atenção. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui os suplementos da Central, que se encaixam perfeitamente nos déficits que são conhecidos, principalmente ferro, cálcio, magnésio, zinco, vitaminas A, D, E e K. Gente, A, D, E e K tem um único produto em gotas. Incrível, que é o Restaure. Então, usou análogo de GLP-1, puf, tem que estar aí, que vai faltar. Principalmente se houver a terapia concomitante com o uso de bloqueadores da absorção de gordura. Porque normalmente usa o análogo de GLP-1 com Orlistat. Pô, daí já não vai absorver mesmo, porque vai quelar o lipídio e é uma vitamina lipossolúvel. E o que vai acontecer com esse lipídio? Ele sai pela bosta, caga sem o cu saber. Não pode nem peidar quem tá usando o negócio. Na hora que pensa, corre na perna. Nem sente. Fala, caga sem o cu saber. Então vamos lá. B12, vitamina C. E aí, esse produto aqui dentro do portfólio do Grupo Central, eu acho que ele é o melhor custo-benefício Brasil de complexo B já na forma biodisponível. E ele tem uma posologia de 2 cápsulas, mas ele vem com 120. Então ele poderia ser chamado de um suplemento da família, porque ele já dá lá um complexo B. Como que é o marcador para saber se está chegando no nível adequado? O xixi vai dar uma amareladinha. Deu uma amareladinha? Tá ótimo. Já tá saturado. Não precisa aumentar a dose. Então usa 2. Já fez xixi amarelinho? Não fez. 3. Não precisa mais do que isso. 2 a 3 cápsulas por dia. E é claro que a base alimentar não pode deixar de ser valorizada, que é priorizar comer comida de verdade. Isso está descrito no documento. Mais do que isso, o medicamento ele tende a diminuir o food nose, que é aquela vontade de comer errado. Só que eu costumo dizer que o que fode nós é continuar comendo pouco e errado. Porque já que vai comer pouco, que seja completamente biodisponível. Que se você vai dar proteínas, que dê os aminoácidos, cara. Dá os aminoácidos essenciais, que pelo menos já vai ser absorvido. E aí, então, eu deixo aqui uma combinação de produtos que eu acredito muito dentro do portfólio da Central, que é a Q10, que dificilmente a gente consegue ter biodisponibilidade adequada, e ela aqui tem uma característica mais biodisponível, o complexo B, a DIK, e aqui, gente, é um complemento proteico com creatina. Porque a creatina tem um papel até mesmo de garantir a expressão das tight junctions. É claro que eu não abro mão de ter o amino, o guardian e o energy se necessário para melhorar essa disposição.
É claro que a condição de disbiose é o grande problema, e para a gente atuar aqui na condição de disbiose, nós precisamos entender que é uma atuação que vai acontecer nesse ambiente, no ambiente de lúmen intestinal. Então, aquela história que eu fiz a conversa aqui sobre a pia é esse ambiente. O ambiente em que nós estamos falando de um ecossistema intestinal que convive conosco. E nesse ecossistema intestinal, as intervenções que são necessárias para modular a sobrevivência desses micro-organismos ou inibir micro-organismos são, sem nenhuma dúvida, complementares ao tratamento de vocês. É uma intervenção sobre o que acontece nesse ambiente. Um ambiente onde nós temos 3 trilhões de genes microbianos. Um ambiente que pode ser modulado todos os dias através das nossas escolhas alimentares. E aí, é claro que eu preciso trazer a amplitude e a magnitude do uso de análogos de GLP-1. Cara, essa é uma publicação do Lancet, agora de 2026, e eles mostram que o negócio pode tomar grandes proporções. E que daqui a pouco esse medicamento vai estar sendo usado para não obesidade e não diabetes. Indicações clínicas como Mesold, por exemplo. Agora tu imagina tratar Mesold com um negócio que diminui motilidade e que aumenta o sobrecrescimento microbiano. Mas ele tem mecanismo que justifica a aplicabilidade. Como tem mecanismo que justifica doença renal, que antigamente não se acreditava nisso. Então, gente, ou nós nos adaptamos a compreender sobre saúde intestinal para saber o que é o gut health e monitorar os parâmetros de saúde digestiva, de microbioma, de barreira do epitélio intestinal, de sistema imune, de função endócrina intestinal e conexão intestino-cérebro, ou estaremos ultrapassados na medicina moderna, que é a que leva em consideração também a saúde intestinal. Murilo, por que tu bota esse produto em grande destaque? Cara, porque eu tive o privilégio de ser o padrinho dele, eu não ganho 1 centavo, absolutamente nada, sobre qualquer venda desse produto. Eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo todos os dias, porque eu vivo de ciência. E quando eles me pediram para montar, eu falei, Renildo, eu monto. Tu vai mandar uma caixa para cada aluno meu. E todo mundo que faz meu curso ganha uma caixa disso. E eu falei para ele, o dia que ele for o 01 de venda dentro da marca, eu quero uma viagem para qualquer lugar do mundo. Ele falou, beleza. Isso vai acontecer. Já aconteceu e eu ainda vou escolher o lugar. Mas eu quero ir para as Maldivas, eu acho. Então, só para dizer a vocês, cara, eu não ganho nada com isso. Mas eu ganho o quê? Uma ferramenta para melhorar a condição de integridade do epitélio intestinal. Se nós formos pensar que as drogas diminuem câncer hepatocelular, cara, a magnitude disso vai ser cada vez maior. Só que o Fasano diz o seguinte, para a gente controlar fome, a fisiologia da fome é influenciada pelo microbioma. Ou seja, não adianta querer emagrecer e depois reengordar tudo sem fazer manejo nessa janela de oportunidade de emagrecimento do estilo de vida e do microbioma. Porque o intestino é o nosso órgão produtor de GLP-1. E ele, por ser o produtor de GLP-1, é porque acontecem coisas nesse ambiente. Principalmente quando tem o agonismo de 2 receptores que ficam virados para o lúmen. Tanto o GPR43, que é estimulado pelo butirato, quanto o TGR5, que é estimulado pelo ácido biliar metabolizado por bactérias benéficas. E isso tudo está descrito neste paper. Porque senão vão dizer para vocês, o cara botou um slide lá, nem tem referência. Chupa, tá aqui. Ó, o intestino como órgão endócrino. Qual o papel do hormônio intestinal na regulação metabólica? E aqui, então, eles destacam as células L, célula S, célula I, célula K. Qual a mais importante de todas? Célula L. A célula L é estimulada também por ômega 3, como eu mostrei para vocês hoje, e um outro receptor, GPR40 e GPR120. Mas é estimulada por butirato e ácido biliar secundário. Gente, se você é nutricionista e está aqui, esse é o seu paper. Porque esse é o paper que diz que quando o manejo é feito com dieta e análogo de GLP-1, o resultado é ainda mais assertivo e significativo. Mais do que isso, nós temos esse aqui, que é um paper de coautoria de um goiano, Dr. João Felipe Mota, é aqui da Universidade Federal de Goiás. E ele é um dos coautores que mostra que à luz do microbioma, o que é alimento saudável, à luz do microbioma, alimento saudável é raw food. Porque quando tem ultraprocessado, tem ruptura das tight junctions. E aí, gente, esse artigo aqui
Ele foi publicado em agosto de 2025. É um artigo de nutrição publicado na revista de medicina com o maior fator de impacto do planeta. Cara, para uma revista de nutrição conseguir emplacar um artigo na Nature Medicine, é porque, cara, é muito diferente esse resultado. E o que eles fizeram nesse estudo? Eles botaram o mesmo valor de calorias numa dieta com ultraprocessados e uma dieta com minimamente processados. E eles viram marcadores bioquímicos fazendo um estudo que eles chamam de randomizado controlado. Então, a mesma pessoa que comeu o ultraprocessado, depois come o minimamente processado. E tem a diferença entre grupos, comendo ultraprocessado ou minimamente processado. E eles olharam o mesmo valor calórico para obesos. E só teve resultado significativo para perder peso o que comeu minimamente processado. Isso virou tão importante que virou capa da Nature em outubro de 2025. Então, além de ser um artigo publicado nessa revista, ele virou capa. Então, assim, cara, a gente não tá falando de pseudo-verdades aqui. Então, gente, de todos os suplementos que eu falei até agora, eu ainda acho que tem que ter uma dieta mais ou menos assim, com a base alimentar de comida de verdade. Murilo, quem fez essa imagem? Eu. É do meu livro, é meu. Essa que fui eu. E quando eu fui fazer, a Silvia falou assim, Murilo, a gente não pode fazer essa pirâmide. Eu disse, pode, o livro é meu, faço o que eu quiser. Ela disse, mas daí a gente não pode citar o artigo de referência. Eu não quero citar ninguém, é eu mesmo, eu que fiz, tá ali, ó. Eu, elaborado por Silvia e Murilo. Por que isso, gente? Porque isso era o que eu acreditava em 2020. Era o que eu acreditava. 2025, virando para 2026, foi publicado no dia 7 de janeiro de 2026, a diretriz para a saúde até 2030 pela Associação Americana de Nutrição. E aí essa é a pirâmide deles, ó. 2026 foi publicado, 7 de janeiro. Qual a diferença da tua, Murilo? Virado de cabeça para baixo. Só que é meio de 2020. Então, assim, cara, eu acredito nisso. É possível. E aí, gente, finalizando a minha aula, eu já ultrapassei 5 minutos do que eu havia combinado. Eu só quero dizer a vocês que eu estudo isso aqui e na prática também desde 2021. Quando estava surgindo os análogos de GLP-1 e que a gente tinha que fazer manejo disso. E esse foi o meu primeiro paciente, eu tenho autorização dele para usar a imagem dele. O nome dele é Israel Borges. E assim era o Borjão. E é claro, não tem como mentir, né, gente? Aqui tem a mensagem dele, ó. Tem até a data aqui no histórico do WhatsApp. Ele usou 3 meses na época de análogo de GLP-1. Ele usou a semaglutida na época. E, cara, quantos meses ele usou o medicamento? 3 meses só. Bom, Murilo, ele usou 3 meses e o que foi feito além disso para que depois de 2, 3 anos ele continuasse dentro do peso? Cara, suplementação e uma nutrição que eu acredito e que é possível. Só que a gente tem que usar a bengala como uma bengala. Só que a gente não pode esquecer que as pessoas têm a pior gordura do planeta quando elas estão usando estratégias de obesidade. Gente, por que eleva transaminases no pós-bariátrico? Por quê? Se ele não está comendo nada. Porque a gordura dele é podre. As pessoas perguntam, Murilo, qual que é a pior gordura? É o óleo de coco, o óleo de canola, é a do boi. A pior é a tua, infeliz. É esse bucho que tu vai ter que usar como fonte energética. E isso tem toxinas. E essas toxinas do tecido adiposo sobrecarregam o fígado. E é por isso que tu tem que fazer beta-oxidação lipídica e ativar vias de detoxificação de primeira e segunda passagem. Só que a pessoa toma Dorflex e para você que tá mal. E quando ela usa para você que tá mal, porque ela tem dor no tornozelo, porque ela tá com 150 quilos, ela inibe a capacidade de produção de glutationa. E aí, porque a glutationa é utilizada para metabolizar o para você que tá mal. E aí tu não consegue metabolizar a graxa podre do teu corpo. Então entenda, nós precisamos dar suporte para detoxificação. Então, no paciente que está emagrecendo, obrigatoriamente tem que usar Guardian, Complexo B, coenzima Q10 e, claro, aminoácidos biodisponíveis. Por quê? Porque é uma dieta restritiva. Precisa suporte nutricional. Senão não vai usar a pior gordura do planeta. E aí, então, claro que como suporte aqui, BioB Complex, óbvio também que eu falo do Restaure. E finalizo, então, mostrando esse conjunto de suplementos e o que está aqui, para mim, é
o basicão de tudo que a gente pode usar do grupo central. Finalizo, gente. Finalizo com um alerta para todos vocês. Isso aqui já está autorizado. A Anvisa já autorizou. Acima de 12 anos. Nestes aqui, nós dependemos de vocês. Quando eu falo nós, é o Brasil. Porque um médico que não monitorar curva de crescimento, raio-x de punho, em criança obesa, vai estar fazendo um desserviço à população. Ele tem que monitorar, gente, parâmetros básicos de hemograma, monitorar o metabolismo ósseo, tem que monitorar a massa muscular. E, principalmente, tem que fazer as análises de peso, idade, estatura, idade, IMC, idade, peso e estatura. Por quê? Porque estamos falando de criança. E a curva de acompanhamento de criança vai até 19 anos. Até 19 anos, que é quando matura a capacidade de mineralização óssea. Então, é nosso papel cuidar desse grupo de pacientes. Esse artigo é o artigo que eu digo que foi um prêmio para mim. É um artigo publicado na Nature Reviews de Imunologia, mostrando que é possível diminuir doenças inflamatórias crônicas treinando imunidade. E o que treina a imunidade, segundo esses autores? Beta-glucana de levedura. A beta-1,3, beta-1,6, que é um dos componentes que tem 250 miligramas no Guardian. E aí por isso que eu falo que nada acontece por acaso, é um conjunto de estudos que a gente vai fazendo para poder chegar a uma conclusão e melhorar a vida das pessoas.